Hi students, how have you been? Tudo bem? Let's start our class number 61. Bora começar a nossa aula de número 61, né? Mas antes, aqueles recadinhos importantes aí, pessoal. Vejam aqui. Pode ser repetitivo, né, pessoal? Mas é sempre bom lembrar. A atividade obrigatória no Classroom para poder garantir a tua presença, o uso do mural para se comunicar com o teu professor sempre, e o pessoal das trilhas pedagógicas sempre se organizar, né, a galera que faz pela televisão, sempre se organizar para devolver o material lá na escola também, tá bom? Last class, we talked about to be going to. Na aula passada a gente falou sobre o uso do to be going to no futuro, né? Nós revisamos, na verdade. Beleza? E fizemos bastante exercício de ampliação de vocabulário, lembra? Expressões com get, vimos gírias, falamos sobre algumas situações de informalidade da língua, foi bem bacana. Today, the title of our class is And Now. O título da nossa aula é Now. E agora? Hoje nós vamos também retomar dois conteúdos importantes que nós já vimos aí nas aulas anteriores. São eles a segunda condicional e também os pronomes reflexivos, tá ok? Então vamos começar a aula aqui. Primeiramente a gente vai falar sobre a segunda condicional e mais no final a gente retoma os pronomes reflexivos. Tudo bem simples, ok? Before reading. Antes da nossa leitura, pessoal, eu quero que vocês busquem no dicionário de vocês aí, o significado dessas três palavras. Imagino que vocês já saibam. Tem aqui as imagens para ajudar, tá bom? Então, match the words to the pictures. Eu vou dar um tempinho e daí eu já volto para a gente poder conferir. Bom, um exercício bem simples para a gente poder dar um pontapé inicial para o nosso texto que vem logo em seguida. Island, que significa ilha. O motivo principal de eu ter colocado aqui é o seguinte, essas palavras, gente, é mais para eu poder dar algumas dicas de pronúncia para vocês. No inglês, há várias palavras em que determinadas letras não são pronunciadas. E aqui a gente tem justamente isso. Island. Esse S ele não existe, tá bom? Então vamos prestar atenção nisso. Na palavra money, professor, sabemos, óbvio, dinheiro, beleza. Esse Y, ele funciona como vogal. Então, observem bem que no inglês, na verdade, pessoal, no português nós temos 5 vogais, graficamente falando, e no quesito de pronúncia tem outras, né? No inglês, se não me engano, são 17 vogais diferentes no quesito de pronúncia. E o Y, ele entra em uma delas. Você não fala money, então, normalmente, na maioria das palavras
Normalmente, quando você tem duas vogais, a primeira que é pronunciada, a segunda não. E é o que acontece aqui. E a palavra dream é um outro exemplo. Dream. Eu tenho aqui a palavra sonho, eu tenho duas vogais, somente a primeira que fica. Tá bom? Então, dica de pronúncia aí para vocês, tá? Beleza. No nosso reading, pessoal, na nossa leitura aqui, eu tenho essa mocinha, é como se fosse ela falando, tá ok? Acompanhe na leitura comigo, olha só. Yeah, that was a very difficult year, but finally it's about to end. There were many things that I wanted to do this year, but I couldn't, mainly because most of them depended on money. If I had more money, I would travel to Fernando de Noronha by myself. That's my dream. One day I'll visit that island. I'll make this dream come true. Então ela começa aqui, pessoal, com uma interjeição muito comum no inglês. Yeah. Equivale tipo a sim, yeah. Beleza. Mais ou menos do tipo, tá? That was a very difficult year. Foi um ano bem difícil. Sabemos disso, né? But finally, finalmente, it's about to end. Está perto do final. Tinha muitas coisas que eu queria fazer esse ano, but I couldn't. Mas ela não pôde. Mainly because most of them depended on money. E o motivo era justamente porque muitas das coisas que ela queria fazer nesse ano dependia de dinheiro. Se eu tivesse mais dinheiro, ó, a segunda condicional aqui, vai observando, hein? I would travel to Fernando de Noronha. Se ela tivesse mais grana, ela viajaria para Fernando de Noronha. Quem não, né? By myself, sozinha. Ó, pronome reflexivo. Vai atentando aí. That's my dream. É o meu sonho. One day I'll visit that island. Um dia eu vou visitar aquela ilha. I'll make this dream come true. Eu vou realizar este sonho. Beleza? Então, já dei ali duas dicas para vocês que diz respeito ao conteúdo que nós vamos revisar. Mas antes, eu tenho um exercício aqui com duas questões, tá? Sobre o texto. Nós já sabemos, mas eu quero a resposta em inglês. Was this year easy or hard? Não vou traduzir a palavra easy e hard. Pega aí, por conta de vocês. Number 2. Make this dream come true is the same as... essa parte que está em negrito, de tornar um sonho real, poderia ser substituído por qual dessas duas alternativas aqui? Tempo para fazerem atividade. Já volto para corrigir. Bora então para a correção? Tenho certeza que todo mundo acertou. A número 1, gente, para a gente ampliar o nosso vocabulário, o que eu fiz? Preste atenção aqui, ó. Was this year easy or hard? Este ano foi fácil ou difícil?
No texto, nós temos a palavra difficult, né? Quando ela fala que that was a very difficult year. Este foi um ano muito difícil. Então, a palavra hard, ela funciona como sinônimo de difficult. Hard também significa duro, tá? Uma superfície dura. Mas também significa, é o mesmo que difícil, difficult, tá? Então, este ano foi fácil ou difícil? It was hard. Foi difícil, beleza? E a número 2, make this dream come true. Make this dream come true, tornar este sonho real. Ele poderia ser substituído por fulfill. Fulfill significa realizar um sonho. Realize, que parece realizar, ele é um falso cognato. Realize significa notar, perceber, tá bom? Então é um falso cognato, lembra? Falsos cognatos parecem, mas não são. São palavras que na grafia, na pronúncia, são muito parecidas com o português, mas o significado é diferente, tá? Beleza, pessoal, vamos então começar a nossa revisão de conteúdo aqui. A primeira que eu tenho aqui que a gente vai revisar é justamente a segunda condicional. Dá uma olhada no exemplo que eu tirei do texto aqui, olha só. If I had more money, I would travel to Fernando de Noronha by myself. Se eu tivesse mais dinheiro, eu viajaria para a ilha de Fernando de Noronha sozinha. A segunda condicional é usada para se referir a situações irreais. A segunda condicional é utilizada para situações hipotéticas, imaginárias, tá ok? Se você escuta ela falando, se eu tivesse dinheiro, eu iria para Fernando de Noronha, a gente entende que ela não tem dinheiro. É uma situação irreal. Veja como que funciona a estrutura, lembra lá. Quando a gente fala de condicionais, seja condicional 0, 1, 2 ou 3, sempre a gente vai estar falando de frases com if, que significa se, tá? Na segunda condicional, a gente tem essa ideia de subordinação, beleza? Ou seja, uma oração depende da outra para a gente poder ter um significado. A frase com if, o verbo vem sempre no passado. E a outra frase, uma das possibilidades, é justamente o would, né? O would, que equivale ao futuro do pretérito. Uria, cantaria, dormiria, comeria, faria e por aí vai. Mais exemplos aqui, ó. If I needed money, frase com if, verbo no passado. Se eu precisasse de dinheiro, I would get a loan at the bank. Eu pegaria um empréstimo no banco. A outra frase com would, aquela ideia da condição. Eu pegaria, se precisasse. Então, a pessoa precisa? Não. É uma situação hipotética e real. Se você quiser, você também pode inverter a ordem das duas frases. Você pode colocar a frase com would primeiro e a com if lá depois. Caso você opte por fazer isso, tira vírgula, tá bom? Então ficaria I would get a loan at the bank if I needed money. Eu pegaria um empréstimo no banco se eu precisasse de dinheiro. Deu para lembrar? Vamos praticar um pouco então? Read and match. Nesse exercício aqui, eu tenho o começo das frases, todas elas estão com if, e se você observar, os verbos estão no passado. E aqui as frases com would, a segunda parte. Leia com calma e marque aqui formando as frases, beleza? A segunda condicional, aliás. Façam aí que eu já volto para a gente corrigir.
Corrigindo, pessoal, bora lá. Letter A. If I were sick, I would go to the hospital. Se eu estivesse doente, eu iria para o hospital. B. If Kelly were tired, she would sleep more. Se ela estivesse cansada, ela dormiria mais. Ela não vai dormir mais, porque ela não está cansada, é uma situação hipotética. C. If I had a car, I would drive to the beach. Se eu tivesse um carro, eu dirigiria para a praia. Não vou dirigir porque não tenho carro. É isso que a frase propõe. Letter D. If Kelly were rich, she would buy a house at the beach. Se a Kelly fosse rica, ela compraria uma casa na praia. Ela vai comprar alguma casa na praia? Não, porque ela não é rica. É uma ideia irreal. Ok? Beleza. Bora lembrar agora os pronomes reflexivos, pessoal? A mesma frase que eu mostrei anteriormente, ó. If I had more money, I would travel to Fernando de Noronha by myself. Myself é um pronome reflexivo. São aqueles pronomes, né? A gente junta o possessivo my, or, his, her com self no final. Os pronomes reflexivos, eles são utilizados quando a mesma pessoa que faz sofre a ação, eu me machuquei. Eu fiz a ação de machucar e sofri. Para enfatizar que alguém executa uma ação e não a outra pessoa, eu mesmo vou cozinhar. Quero dizer que sou eu que vou fazer isso, não outra pessoa. Ou então, junto com a partícula by, que é o caso aqui, ó, by myself, para indicar o mesmo significado que alone. Aqui estão os reflexivos, ó. Myself, yourself, yourselves, himself, herself, itself, ourselves and themselves. Eu só quero frisar aqui rapidinho que a gente já falou muito disso, né? No plural é selvas. Beleza? Veja mais exemplos aqui, ó. I clean my apartment myself. Eu limpo meu apartamento eu mesmo. Quero focar que sou eu que faço, não outra pessoa. Julia burned herself while she was cooking dinner. Julia se queimou enquanto ela estava cozinhando o jantar. Ela fez a ação de queimar e ela sofreu. I want to live by myself. Eu quero morar sozinho. Junto com by, para ser o mesmo significado que alone. Para fazer esse exercício, eu tenho 5 frases que têm que ser completadas com esses pronomes reflexivos aqui em cima. Vai sobrar pronome, beleza? Leia com calma e faça um exercício. Minha dica, olha o sujeito da frase, daí facilmente você vai descobrir qual é a opção correta. Já volto para corrigir. Bora corrigir, pessoal? Vejam aqui comigo então, olha só. The dog doesn't stop licking. O cachorro não para de se lamber. Estamos falando de um animal. Sabemos que o pronome que é utilizado para se referir a animais e objetos é o it. E está no singular, né? Se fosse plural seria o they. Portanto, itself. B.
My brother decided to live by himself. Meu irmão decidiu morar sozinho. O sujeito da frase é masculino, my brother, himself. C. My friends hurt themselves during the soccer game. O sujeito da frase, my friends, meus amigos, está no plural. Portanto, themselves. Eles se machucaram durante o jogo de futebol. Ou seja, eles fizeram a ação de se machucar e sofreram. D. My father and I will clean the house. Meu pai e eu limparemos a casa nós mesmos. Quero enfatizar que somos nós que vamos limpar. O sujeito é um sujeito composto, ó. My father and I, meu pai e eu. Ourselves, ok? Ó, plural é selves, é com V. E that girl bought herself new shoes. Aquela garota comprou para ela mesma novos sapatos. O sujeito da frase that girl tá no feminino. Por isso que a gente usa o herself. Entenderam? É bem fácil os pronomes reflexivos, né, gente? Não tem mistério, tá bom? Praticando mais, vamos lá? Para o nosso quiz. Então é o seguinte, esse quiz aqui eu vou fazer juntos com vocês, justamente para dar mais explicação a respeito dos pronomes reflexivos e da segunda condicional. A número 1, gente, quando tiver esse tipo de questão, pensa lá, bom, frase com if. Então, na segunda condicional, frase com if eu preciso do verbo lá no passado, tá? E a outra com would. Então, de cara aqui a gente já sabe qual é. If I needed advice, se eu precisasse de conselho, o verbo está no passado, ele é um verbo regular, então é com ed. Eu falaria com você. I would talk. Talk é o verbo falar. Preciso do would junto, justamente para jogar o verbo para o futuro do pretérito, né? Eu falaria com você. Então, a resposta correta é a letra B, tá? Agora, vamos lá. Número 2 seria para a gente poder completar a lacuna com uma das opções aqui, ó. Daisy, pessoal, só um detalhe. Ficou faltando um Szinho aqui, tá bom? Daisy wants to cook, ok? Daisy wants to cook. Como nós estamos falando de uma mulher, né, é no feminino, o himself é aquele pronome que a gente usa para masculino. Portanto, Daisy wants to cook herself. Daisy quer cozinhar ela mesma. Se fosse o nome de um homem, aí seria o himself. Beleza? Entendido, então? Eu vou parar por aqui, hein? Veja lá. O que a gente conversou hoje? Na nossa aula, o foco esteve na retomada de conteúdo, segunda condicional e pronomes reflexivos. Beleza, pessoal? Então é o seguinte, todo esse material vai estar disponível lá na plataforma para que vocês possam rever, estudar, tirar dúvidas, tá bom? Não deixa acumular problema não, tá ok? Então é isso aí. Thank you very much, guys. Bye, bye.